O ano começou, né, irmãos? E nós fazemos planos. E nós colocamos algumas metas, não é verdade? Nós queremos definir algumas coisas na nossa vida pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. É sempre bom planejar. Como nós já dissemos, embora nada de mágico nem de muito especial aconteça do dia 31 para o dia 1º, no nosso coração nós temos esse sentimento, nós temos essa expectativa de algo, de coisas novas. E pensando nisso, nós devemos planejar as nossas coisas, planejar as nossas metas, planejar as nossas conquistas por esse ano no Senhor. Planejar em Deus. E planejar e confiar em Deus. Por isso eu quero falar com vocês hoje dos benefícios de confiar no Senhor. Os benefícios de confiar no Senhor é o título desse sermão. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Pode se sentar. Nós vemos aqui Deus propondo um contraste através do profeta Jeremias. Aquele homem que confia em si mesmo e aquele que confia no Senhor. O homem que faz planos, irmãos. O homem que chega 1º de janeiro e faz planos. E põe uma pauta, e põe uma meta. Mas ele faz planos em quem? Em si mesmo, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, nos seus próprios recursos, ainda que ele os tenha. A Bíblia diz: maldito é esse homem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito do homem que confia em si mesmo e que faz da carne o seu braço. Por quê? Porque ele é uma árvore no deserto. Num deserto salgado. A Bíblia diz assim: não ajuntem tesouros na terra, aonde as traças e a ferrugem corroem e os ladrões minam e roubam. Ajuntem tesouros no céu. Jesus está dizendo que nós não podemos ter haveres e riquezas na terra? Não, Jesus não está dizendo isso. Mas Jesus está dizendo que eu devo priorizar os tesouros que eu tenho no céu. Por quê? Porque os tesouros que eu tenho na terra eu não levarei comigo. A parábola do rico insensato, Jesus disse: aquele homem prosperou, seus campos cresceram, o seu vinhedo deu mais uvas, e os celeiros e os lagares já não continham, então ele edificou outros maiores. E quando ele encheu os maiores, ele disse para si mesmo: agora minha alma pode folgar e descansar, porque eu tenho o suficiente. Mas lhe disseram: louco, porque essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem ficará? Deus quer que nós planejemos, sim, Deus quer que nós planejemos. José no Egito é uma prova disso. Jesus também disse: nenhum exército de 5.000 homens sai para lutar contra um de 10.000 sem antes ver se não é melhor negociar do que partir para a batalha. Também ninguém que comece a edificar uma torre começa sem que antes calcule e vê se haverá recurso para terminar. Porque é mais vergonhoso começar uma obra e não terminá-la do que nem começá-la. Quando você anda pela cidade, o que te dá mais indignação, falando a verdade? Pelo menos comigo é assim. Ver um terreno baldio ou ver um terreno com alicerce tomado por mato. Ou uma casa erguida até na altura das janelas, das portas, cheia de mato. Toda destruída, servindo de fumódromo.
Eu fico mais indignado de ver uma casa assim. Ou quando você pega uma casa dessas, como as que eu vou pegar, a que o Marcos tem, que já é entregue pronta, só que a pessoa nunca vai lá tomar posse e a casa já está tomada de mato, de tudo. Dá mais indignação do que você passar e ver um terreno baldio. Lógico, aquele terreno também é de alguém. Aquele terreno também poderia ser uma casa. Também poderia ser a sua casa. Mas como não tem nada edificado ali ainda, esse sentimento de desperdício não vem tão à tona quando nós vemos uma casa inacabada. Então a Bíblia é a favor de que nós façamos planos. Sim, a Bíblia é a favor de que o crente entenda se a economia vai bem ou não, se compensa investir em A ou se compensa investir em B, se eu tenho condição e se eu devo fazer uma poupança para a faculdade dos meus filhos, para uma viagem que eu queira fazer, ou porque crente tem que se divertir, viu, igreja? O sábado é justamente isso. O sábado no Velho Testamento dava justamente essa ideia. Então o crente precisa de férias, precisa de divertimento, precisa de entretenimento, precisa de lazer. A Bíblia é a favor de todas essas coisas. Mas quando essas coisas são feitas confiando na carne, então elas servem de maldição. Por quê? Porque então elas se tornam preocupações. Aí eu me afadigo do dia de amanhã. Aí se eu não cheguei na meta que eu tinha estipulado, eu me decepciono. Por quê? Eu fiz a minha carne e a minha força. E eu apartei o meu coração do Senhor com isso. Então sim, aí sim, cabe aquela palavra que Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Porque aí é uma inquietação. Aí é uma solicitude. Aí é uma preocupação. Aí você sofre duas vezes. Porque você sofre antecipadamente, aguardando o dia mau e o prejuízo, e sofre quando o dia mau chega, sendo que talvez ele nem chegasse. Mas ao contrário disso, há um benefício em confiar no Senhor. E no versículo 7, Jeremias disse: bendito! Aquele primeiro era maldito, esse agora é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Não é só um homem que confia em Deus, é um homem cujo seu Deus é a sua própria confiança. Deus é a minha confiança. Deus é a minha garantia. Ele me dá segurança. Deus é o meu refúgio. Deus é minha fortaleza. Deus é o meu esconderijo. Essas bênçãos de ter a confiança em Deus e de ter Deus como confiança, como garantia, como segurança, só pode vir através daquelas pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus. Isso só posso se eu estiver na palavra e me comunicando com Deus em oração. Meus planos são feitos no Senhor quando eles são feitos em cima do que a palavra diz e através de oração a Deus. Eu não posso tomar uma decisão, não posso fazer um plano, não posso fazer um investimento, não posso fazer uma mudança que contraria a vontade de Deus na Escritura. Que seja um pecado claramente dito. Mas quando as coisas que eu estou planejando estão na Escritura, e eu estou me comunicando em oração com o Senhor, as minhas petições estão conhecidas de Deus, então eu alcanço os benefícios. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Por quê? Porque será como árvore plantada junto às águas. E aí há 5 benefícios de ser essa árvore que Jeremias dá. Primeira, tem raízes. Estende as suas raízes para o ribeiro. Como a boa semente na parábola do semeador, o crente que confia no Senhor está enraizado no reino de Deus. Isso faz com que ele resista. Resista ao quê? O que uma árvore resiste? A árvore que tem raízes profundas resiste ao vento, ao vendaval. E o vento fala para nós do quê? De batalhas espirituais, de problemas espirituais. Muitas vezes que na Escritura aparece a questão dos ventos, está falando do Espírito. Ou pode ser o Espírito Santo, ou pode ser Satanás, que é o príncipe das potestades do ar.
Então a árvore que tem raízes, ela suporta a pressão espiritual, como uma árvore suporta um vento, um vendaval. E ela não é arrancada. Uma árvore que tem raízes também suporta as inundações. Ela é semelhante àquela casa da rocha, que o vento sopra, a chuva cai e o rio corre, mas ela está em pé. A árvore que tem raiz também. O solo onde a árvore que tem raiz está plantada não sofre erosão. Quando a chuva cai, quando a água desce, aquele solo não é erodido. Ele permanece. Fala de raízes. E não se seca quando está diante do sol. Porque embora a superfície possa estar seca, o sol possa ser agressivo, a água, o nutriente está na profundeza. Está lá onde a raiz alcança. Não é como a semente entre os pedregais, por exemplo, que ela cresce rápido porque não tem terra firme que resista ao crescimento, porém o sol forte vem e seca. O que é o sol forte que Jesus diz na parábola do semeador? As tribulações. Então o crente, ele resiste. Resiste espiritualmente, resiste fisicamente e resiste emocionalmente no dia das suas tribulações. Então ele pode ter uma perda, que ele não vai se afastar de Deus. Ele pode ter uma decepção, ele não vai se afastar de Deus. Ele pode passar por um momento temerário, ele não vai se afastar de Deus, porque ele tem confiança no Senhor. Isso dá para ele raízes. Também outra coisa, não é tarefa fácil arrancar uma árvore que tem raízes profundas. Mesmo que seja parcialmente, ou que seja totalmente cortada, por ela ter as suas raízes, cedo ou tarde, ao cheiro das águas, ela brota. Então, muitas vezes, como já aconteceu inúmeras vezes lá em casa, nós temos uma aroeira lá no fundo do quintal. Você poda ela e ela sempre cresce de novo. Mesmo que você cortasse, você veria que há um brotinho. Então, a árvore que tem raízes, ela tem esperança. Sempre tem um broto novo, sempre tem um renovo. Sempre é momento de renovar. Segunda coisa, segundo benefício daquele que confia no Senhor. Não receia quando vem o calor. Isso fala do quê? Segurança. Não receia, é seguro. O crente alicerçado em Deus não teme o perigo. Como Davi, que confiava no Senhor, que não temeu ao Senhor e que disse, mesmo que eu caminhe para o vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus era pastor de Davi, então ele não temia, ele sabia que Deus estava conduzindo ele por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Isso fala de segurança, o crente está seguro. Deus é quem nos garante. Deus nos garante a nossa vitória sobre todas as coisas. Romanos 8:31, no cântico de vitória de Paulo, que nós conhecemos bastante, de larga leitura, nós lemos: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas, irmãos? Todas as coisas que Paulo enumera desde o versículo 28, desde o versículo 18. As aflições desse tempo não são para se comparar com as coisas que nós veremos no porvir. As aflições que nós temos nesse tempo presente são muito pequenas, se comparadas com a glória que vai ser revelada a nós. Então o crente que confia no Senhor, ele não receia, ele não teme, ele está seguro. Terceiro benefício, ele tem as suas folhas verdes. A sua folha fica verde. O que isso significa? Que ele tem vigor, que ele tem ânimo. É determinante que haja ânimo para que haja conquista. É só você pensar em Abraão saindo de Ur para ir à terra que ele não conhecia. É só você pensar em Jacó saindo da casa de Labão para voltar a ter um encontro com Esaú.
É só você pensar em Moisés saindo de Midian para ir diante de Faraó. Pensar em Josué, aquém do Rio Jordão, atravessá-lo e conquistar aquela terra que ele tinha por promessa. Ou então nós podemos dizer de Samuel, de Davi, de Salomão, de João Batista, de Elias e tantos outros. O que eles tinham? Ânimo. Os apóstolos? Ânimo. Quando os apóstolos foram presos a primeira vez e açoitados, a Bíblia diz que eles saíam regozijando, eles falavam, olha só, está se cumprindo em nós aquilo que o Senhor tinha dito, que nós seríamos açoitados, que nós seríamos perseguidos pelo seu nome. Aqueles homens tinham ânimo. Todos eles foram homens de ânimo, que cumpriram as suas missões, que fizeram a vontade de Deus, cumpriram as suas missões em Deus. Nós temos que nos lembrar sempre que o reino de Deus é tomado com violência. Jesus me salvou gratuitamente? Sim. Então quer dizer que eu posso amarrar uma rede na sombra e ficar esperando ele voltar? Não. O sinal de que eu fui realmente salvo por Jesus é que eu recebi a virtude do Espírito Santo. Aquela virtude dinamis, aquela virtude que se movimenta, aquela virtude que faz você sair de Jerusalém e pregar o evangelho em Samaria, em toda Judeia, Galileia, até os confins da terra. Então, o homem que confia no Senhor, ele tem ânimo. Ele não desanima. Quarto benefício, não afadiga. Não cansa. Isso fala do quê? De renovo. Graças às suas raízes, aquele primeiro benefício, a raiz dele está onde? A raiz dele está na palavra. A raiz dele está junto ao ribeiro de águas. Está junto do que sacia a sua sede, que é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Mas a palavra sozinha não pode resolver nada e também não existe Espírito Santo sem palavra. É um conjunto. É a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Então, porque ele tem raízes, ele não se cansa. Ele tem renovo espiritual. Talvez hoje você não esteja tão bem quanto há 3 meses atrás. Talvez você esteja abatido. Lógico que passar por uma tribulação, você vai se abater. Mas não vai se afadigar. Não vai cansar. Aquele ânimo que você tem, aquelas folhas verdes, aquele ânimo que você tem, vai te ajudar a alcançar um renovo. Lembra que foi dito? Mesmo a árvore cortada tem esperança de renovar. Então o cristão confia em Deus, não se afadiga. Não se afadiga. Mesmo no ano da sequidão. Mesmo que seja um ano de sequidão, para o crente que confia em Deus, seus planos estão em Deus, suas metas estão em Deus. Sabe, a sua listinha de conquistas para 2015 está em Deus. Coisas que Deus assegurou, coisas que Deus concorda que você faça, coisas que fazem parte do plano de Deus, que só pode ser alcançado com palavra de Deus e oração. Então essas coisas, ele não se cansa, ele renova. Ao longo do ano, nós vamos passar por vários renovos. Vários renovos ao longo do ano. Lógico, como eu disse para vocês, esse início de ano é sempre um renovo, emocionalmente falando. Nós temos novos planos, nós temos novos projetos, é um renovo. E quinto benefício, dá frutos. Ele não deixa de dar frutos, nem no ano da sequidão. Isso fala do quê? De fecundidade. Isso fala de multiplicação. E eu não estou falando de bens materiais. Essa é a ordem dada por Deus desde a criação. Multiplicai e frutificai, enchei a terra e dominai-a. Multiplicai e frutificai. Fala de dois princípios. Multiplicar fala de quantidade. Tudo cresce quantitativamente. Tudo cresce em quantidade. E frutificar e fala de qualidade. Não adianta ser grande, ser bonito e não dar frutos. Então, multiplicar e frutificar é a ordem que Deus deu na criação. Quantidade e qualidade. E fecundidade, irmãos, é natural de tudo que é vivo. Tudo que é vivo é fecundo. O que é vivo e não é fecundo está doente.
A planta é fecunda, se multiplica. Os animais são fecundos, se multiplicam. As pessoas são fecundas, se multiplicam. Elas se multiplicam saudavelmente, crescem saudáveis, geram outras vidas para a sua posteridade. Só há um jeito de uma planta, que Jeremias está nos comparando a uma árvore, uma planta, só há um jeito de uma planta garantir futuro, é dando frutos. Porque o fruto, como já diz o ditado, não cai muito longe do pé. Quando a árvore morre, o fruto nasce. E nasce uma nova árvore, uma nova esperança. Só essa é a única maneira de uma semente garantir posteridade. Qual é a nossa maneira de garantir posteridade, terrenamente falando? São os nossos filhos. Os nossos filhos. Mas espiritualmente falando, são as almas que nós alcançamos para Jesus. Irmãos, seriamente falando para vocês, planejem ganhar almas para Jesus em 2015. Planeje uma pessoa, planeje um casal, planeje uma família, mas faça planos, ponha no papel, fale seriamente com Deus a respeito dessa ou dessas pessoas. Porque a árvore que está plantada no ribeiro de águas, o homem que confia no Senhor, dá frutos. Dá frutos. Eu sei que não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Não é. Por quê? Porque a outra pessoa é um indivíduo livre, pensa a maneira dele. Eu sei que não é fácil ganhar almas para Jesus. Mas é possível e é uma ordem. A igreja é um corpo vivo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Ela também precisa frutificar. Ela também precisa multiplicar cada dia o número de salvos para Cristo. O número de salvos no reino de Deus. Esses são os benefícios de confiar no Senhor. O homem que confia no Senhor e cuja confiança é o próprio Senhor. Ele tem raízes. Ele não tem medo. Ele tem vigor e ânimo. Ele não se cansa, é renovado e dá frutos, é fecundo. Irmãos, eu não sei se você fez os seus planos, não sei se ou os outros casais da igreja, se eles sentaram ou não juntos e disseram, esse ano aqui que nós queremos? Queremos tal. É lógico, nos planos que eu e a Mariana fizemos, incluiu a nossa casa, incluiu a Mariana voltar a trabalhar, sim. Mas também incluiu coisas que já desde antes de acabar o ano, nós conversamos a respeito da igreja, para que a igreja cresça. Então não sei se você fez isso, sentou, pôs um papelzinho, ou pelo menos conversou entre vocês, mas façam mesmo, planejem coisas, coloquem metas para ser alcançadas, verifique se tudo isso vai glorificar a Deus, se tudo isso é aprovado por Deus, mas pense em almas. Coloque uma pessoa, um casal, uma família, 2 irmãos, não sei. Coloque, ore por eles. Ore por eles. Tá? E eu tenho certeza que nós vamos dar muito fruto. Até o final de 2015, nós vamos ter testemunho de frutos que nós alcançamos em Deus. É o desejo de Deus nos abençoar. É um desejo de Deus abençoar em todos aqueles que confiam nele. Essa confiança só pode ser adquirida através de comunhão. Só pode ser adquirida através do Espírito Santo. Orar a Deus, ler a sua palavra, conhecê-lo na palavra, vai gerar essa confiança, e essa confiança vão gerar esses benefícios. O crente que deseja desfrutar essas bênçãos, ele deve se ater à necessidade de estar perto do ribeiro de águas, estar perto da palavra de Deus, estar perto de uma vida de oração, estar perto da comunhão entre os irmãos. Isso é o ribeiro de águas. Isso é a plantação do Senhor. Isso é vida e vida com abundância. Graças a Deus, vamos orar ao Senhor.